Eu finalmente terminei de fazer as malas para uma viagem de pesca de uma semana com dois dos meus amigos mais próximos. Eu estava animado, mas tinha algumas dúvidas persistentes. Meus amigos e eu somos próximos desde o ensino fundamental, praticamente como irmãos, e sempre apreciamos nosso tempo juntos. Mas essa viagem foi diferente. Durante anos, fizemos tudo em grupo, com nossas esposas sempre ao nosso lado. Quando éramos mais jovens, até namoramos as namoradas um do outro antes de nos estabelecermos. Originalmente, todos os três casais planejaram vir. Mark teve que desistir de última hora por causa de uma reunião importante, então sua esposa, Shelley, decidiu ficar também. Então, alguns dias antes de partirmos, Wes descobriu que tinha uma reunião na sexta-feira, então sua esposa decidiu pular também. Quando Beverly, minha esposa, soube que as outras esposas não iriam, ela também optou por não ir. Não estava se moldando para ser o tipo de férias que eu estava acostumado e fiquei bem decepcionado. Normalmente, todos nós íamos juntos, nos divertíamos muito e, honestamente, a melhor parte para mim era a proximidade extra que Beverly e eu sempre parecíamos ter antes, durante e depois de nossas viagens. Verdade seja dita, eu estava mais frustrado por perder isso do que pela pescaria. Mesmo assim, Beverly e eu tínhamos aproveitado uma semana incrível de intimidade antes da viagem, quase até o ponto da exaustão. Às vezes, eu teria preferido dormir algumas horas extras, mas ela estava determinada. Essa era a nossa rotina típica de pré-viagem, que eu esperava ansiosamente porque, normalmente, nossa vida física era esporádica, para dizer o mínimo. Em média, ficávamos perto talvez 2 vezes por semana, mas sempre parecia apressado, como se a mente dela estivesse em outro lugar. Isso era muito diferente de quando nos casamos, quando nos esgueiramos sempre que encontrávamos um momento de privacidade. O declínio se arrastou lentamente ao longo dos anos, mas se tornou dolorosamente claro há cerca de 5 anos. Naquele verão, passamos de estar fisicamente próximos quase todos os dias, às vezes 2 vezes, para talvez 2 ou 3 vezes por semana. Muitas vezes, eu tentava iniciar, mas Beverly me recusava. No começo fiquei bem frustrado, mas depois de algumas pequenas discussões, desisti de tentar. Quando já estava longo o suficiente, eu simplesmente tomaria as coisas em minhas próprias mãos. Naquela quinta-feira à noite, eu me vi no escritório, relaxando com uma cerveja e fazendo uma pequena pausa na arrumação das malas. Beverly estava lá em cima colocando as crianças para dormir, então desceu para a cozinha. Poucos minutos depois, ela se juntou a mim na sala de estar, com uma taça de vinho na mão. Ela se acomodou ao meu lado, tomou um gole e olhou para mim com uma expressão que não consegui ler direito. Querida, ela começou, seu tom sério, eu preciso falar com você, e eu preciso que você realmente escute. Seu rosto parecia tenso, quase assustado. Eu sei que o que estou prestes a dizer pode te deixar bravo, mas, por favor, deixe-me terminar antes que você diga qualquer coisa. Responderei a quaisquer perguntas depois. Eu deveria ter contado antes, mas eu precisava resolver algumas coisas primeiro. Uma sensação estranha e desconfortável tomou conta de mim. Beverly parecia quase lamentável, nervosa, mas determinada. Ela respirou fundo e tomou outro gole de vinho, então continuou. Eu sei que você não tem estado feliz com nossa vida física nos últimos anos. Para ser honesto, nem eu quero e eu te amo, mas você simplesmente não desperta mais esse mesmo desejo em mim. Não quero que isso prejudique nosso casamento, realmente não quero. Você é um pai incrível, um ótimo provedor e meu melhor amigo. Mas preciso de algo mais, algo que você simplesmente não pode me dar. Senti a raiva borbulhando dentro de mim, minha mente girando. O que ela estava dizendo? Claro, eu sabia que ela estava distante, mas o que foi toda aquela intimidade na semana passada? Abri a boca para protestar, mas Beverly levantou a mão. Carrie, você prometeu me deixar terminar, ela me lembrou firmemente. Engolindo minha frustração, fechei minha boca e me inclinei para trás, ouvindo. Carrie, eu conheci alguém, ela continuou, sua voz firme, mas suave. É alguém que conheço há algum tempo, e há algo nele. Não posso voltar a ser como as coisas eram. Quero estar com ele, e não queria mentir para você ou agir pelas suas costas. Eu ainda me importo com você, mas preciso disso.
Com ele eu me sinto viva, como quando nos casamos. Não consigo ter o suficiente desse sentimento. Eu pulei da minha cadeira, a fúria correndo por mim. Você está falando sério? Você está me dizendo que está me traindo? Beverly calmamente estendeu a mão, me empurrando gentilmente de volta para o meu assento. Carrie, pare. Eu disse que você não gostaria disso, mas você concordou em ouvir. Então, sente-se e ouça. Fiquei ali, fervendo, tentando me controlar enquanto ela continuava. Falei com Wes sobre as questões legais. Você sabe que eu receberia pelo menos 2/3 da sua renda em pensão alimentícia e pensão alimentícia se nos divorciássemos. As crianças e eu ficaríamos com a casa, e você receberia metade da economia na sua aposentadoria. Você teria dificuldades financeiras, e as crianças ficariam presas em um lar desfeito. Então, pelo bem delas, pelo bem de todos nós, estou pedindo que você aceite isso. Ela olhou para mim, seus olhos estranhamente sinceros. Eu ainda me importo com você, e nada precisa mudar. Nós ainda seremos íntimos, só que talvez não tanto quanto antes. Mas você precisa saber que algumas noites, eu estarei com ele, e às vezes, eu farei viagens com ele. Sentado ali em choque, senti minha raiva fervendo. Depois de uma longa pausa consegui dizer, achei que te conhecia, Beverly. Achei que você me amava. E agora, você está partindo meu coração. Há quanto tempo isso está acontecendo? Quem é esse cara? Beverly olhou para mim bruscamente, com uma pitada de irritação na voz. Carrie, me insultar não vai te levar a lugar nenhum. Espero que você consiga superar esse rancor e que possamos continuar como temos sido por anos. Mas não vou lhe dar mais detalhes, nem datas, nem lugares, nem nomes. Não é da sua conta, e se você tentar investigar, haverá consequências. Ela fez uma pausa, deixando suas palavras serem absorvidas, e então continuou. Eu tive outro amante antes disso, e estou cansada de me esconder. Você precisa ouvir isso de mim, porque eu não posso continuar me esgueirando. Preciso de noites com ele, e assim, você pode ficar em casa para cuidar das crianças, enquanto eu cuido das minhas necessidades. Fiquei ali, atordoado, enquanto Beverly continuava, calma, mas firmemente. Não vou te contar quem ele é porque sei que você tentaria algo imprudente e acabaria machucado ou na cadeia. As crianças precisam de você, você é nossa estabilidade. Se você insistir em saber, enfrentará as consequências. Eu estabeleci medidas para garantir isso. A facilidade com que ela expôs seu plano me pegou de surpresa, estava claro que ela estava se preparando para isso. Eu disse bem, é melhor ligar para os caras e avisá-los que não irei nessa viagem. Precisamos resolver algumas coisas aqui. Peguei meu telefone, mas Beverly segurou minha mão. Não, Carrie, você vai nessa viagem, ela disse, sua voz inabalável. As crianças vão para a casa dos seus pais como planejado, e eu não vou ficar aqui sozinha por 2 semanas. Você precisa desse tempo longe para se ajustar. Se tentar mudar os planos, vai se arrepender. Temos olhos e ouvidos em todos os lugares. Se você cavar por respostas ou atrapalhar as coisas, eu saberei, e você pagará o preço. Aceite esse acordo, e eu garantirei que as coisas não piorem para você. Beverly andou até a mesa, tirou um envelope grosso de uma gaveta e me entregou. Aqui. Este é um relatório sobre suas atividades no último mês. Leia-o, e você entenderá que estamos cientes de tudo. Se você tentar interferir nos meus planos, eu vou garantir que sua vida seja destruída. Ela se virou para a frente no andar de cima. Agora, eu vou para a cama. Se você quer se juntar a mim, a escolha é sua. Nada precisa mudar, Carrie, a menos que você force. Afundei em uma cadeira, sentindo o peso de suas palavras. Quem é essa mulher? O que aconteceu com a esposa que eu achava que conhecia? Ela parecia uma estranha calculista e fria. Abri o envelope, folheando páginas e páginas de notas detalhadas que incluíam momentos dos quais eu mal me lembrava. O nível de detalhes era perturbador, com registros de coisas como uma pequena mancha na minha camisa ou um olhar casual para uma mulher que passava. Deve ter custado uma fortuna para ela obter esse nível de vigilância, e isso levantou ainda mais perguntas. Ela estava conectada a alguém poderoso, alguém rico, talvez até perigoso.
2 horas depois, terminei de ler, e uma onda de desconforto se instalou. Eles sabiam de coisas que só eu deveria saber. Eu estava sendo rastreada? Havia um inseto em algum lugar em mim, ou era tudo parte de um jogo distorcido que ela estava jogando? Beverly voltou para baixo, olhando para mim com uma calma que só alimentou minha raiva. Bem, Carrie, você vem para a cama, ou vai ficar aqui de mau humor a noite toda? Ela se virou, e foi para o nosso quarto, sem esperar por uma resposta. Fiquei no sofá, minha mente muito consumida para segui-la. Na manhã seguinte, o tom de Beverly era cortante quando ela me acordou. Levante, Carrie. Você precisa se organizar e se preparar para o trabalho, antes que as crianças percebam que você não dormiu no nosso quarto ontem à noite. Quando você voltar da sua viagem, espero que você haja normalmente. Se você pressionar por uma separação ou perturbar esta família, você sabe o que está em jogo. Estou disposto a atender às suas necessidades ocasionalmente, mas espero que você faça sua parte neste casamento. Se você encontrar outra mulher, eu vou me divorciar de você sem pensar 2 vezes. Minha raiva explodiu, e eu finalmente me soltei. Que diabos, Beverly? Você espera que eu fique bem com tudo isso enquanto você anda por aí com outro cara, mas eu não tenho a mesma liberdade? Eu não estava planejando, mas por que você decide que é justo para você e não para mim? Ela olhou para mim com um sorriso. Carrie, sejamos honestos. Você sabe que o que estou oferecendo é o bastante para suas necessidades. Se você procurar outra pessoa, seria só para me irritar. E se você não consegue cumprir sua parte do casamento, então por que eu não deveria procurar em outro lugar? Minha voz tremeu de frustração quando respondi: você nunca me disse que queria algo diferente ou mais. Como eu poderia saber que algo estava faltando se você agia como se tudo estivesse bem? Eu sempre me certifiquei de que você estava satisfeita, nunca percebi que você achava que algo estava faltando. Ela ficou ali despreocupada e respondeu: Carrie, se você tem que perguntar, isso mostra o quão desconectada você está. Não é sobre quantidade, é sobre qualidade. Você nunca entendeu o que eu precisava, e eventualmente, eu parei de acreditar que você entenderia. Eu me senti esmagado, mal conseguindo formar uma resposta. Eu me levantei cambaleando para começar minha rotina matinal, correndo no piloto automático. No café da manhã, nosso filho, Ryan, notou meu humor. Pai, tem alguma coisa errada? Ele perguntou. Abri a boca, mas Beverly me cortou com uma resposta rápida. Seu pai só está preocupado com um probleminha de trabalho. Tenho certeza de que ele vai voltar ao normal depois das férias. Ela me lançou um olhar que me silenciou instantaneamente, então voltou para seu café da manhã. Mais tarde no trabalho, decidi não seguir a sugestão de Beverly e cancelei a viagem. Eu tinha marcado para sair logo depois do trabalho e encontrar todo mundo na casa de Chunky, onde carregaríamos meu SUV com equipamentos e sairíamos. Pat deveria ir comigo, enquanto Wes levaria seu próprio carro, já que ele precisava retornar no meio da semana. Liguei para Pat para avisá-lo que havia mudado meus planos, se me ofereci, para deixá-lo, usar minha caminhonete se necessário. Mas Pat me interrompeu, parecendo firme. Ah não, Carrie. Isso não vai acontecer. Acabei de desligar o telefone com Beverly, e ela disse que você pode tentar fazer algo assim. Ela mencionou que você tem andado estressada ultimamente, e até falou com sua assistente para confirmar que você não tinha nada urgente planejado. Prometi a ela que garantiria que você fosse nessa viagem, e se necessário, eu mesmo te arrastaria até lá. Então, você está vindo e vai aproveitar. Eu estava prestes a protestar, mas uma pontada de preocupação me fez parar. E se Pat também estivesse envolvido nisso? Beverly tinha mencionado planos com seu novo namorado, e Pat deveria vir comigo, mas Wes ficaria em casa e se juntaria a nós no meio da semana. Poderia ser ele? Ou outra pessoa estava envolvida nessa confusão? Eu me senti presa, sabendo que tinha que ter cuidado. Eu precisava de uma maneira de monitorar as coisas, talvez instalar algumas câmeras, mas até isso poderia ser complicado. Pelo relatório, eu podia dizer que Beverly estava rastreando minhas compras e ligações telefônicas. Eu tinha que ser inteligente e cauteloso, mas o peso dessa nova realidade era quase demais para suportar.
Eles estavam até rastreando meus saques de dinheiro, eles pegavam qualquer despesa em comum que eu fizesse durante a noite. Eu estava sentado na minha mesa, perdido em pensamentos, quando meu telefone tocou. A voz de Beverly estava do outro lado, afiada e cortante, pois ela não perdeu tempo. Carrie, eu disse para você fazer essa viagem e não se aprofundar na minha vida pessoal. Pat acabou de me ligar e disse que você tentou cancelar. Este é seu último aviso, não tente entrar em contato comigo ou fazer perguntas, ou você estará na rua e nunca mais verá as crianças. Fui claro? Ela bateu o telefone antes que eu pudesse responder, me deixando congelado em choque. Pat tinha me denunciado. Ele estava envolvido nisso, ou só estava tentando cuidar de mim? Ultimamente, nenhum dos meus amigos parecia tão próximo quanto antes, era como se fossem mais amigos de Beverly do que meus, como se ela de alguma forma os tivesse do seu lado. Mas será que todos eles realmente estavam envolvidos nisso? Não, não podia ser ou podia. Decidindo não forçar a sorte, fui junto com a viagem e encontrei os caras no Denny's para jantar. Eles estavam animados como sempre, brincando e rindo, enquanto eu ficava sentado ali, pensativo. Eventualmente, Wes percebeu e perguntou: Carrie, o que está acontecendo? Você tem andado meio fora ultimamente. Olhei para ele e depois de um momento de hesitação, murmurei: Beverly tem uma ideia maluca na cabeça, e eu não sei como lidar com isso. Parte de mim não consegue acreditar que ela esteja falando sério, mas se estiver, bem, meu casamento provavelmente acabou. Pat trocou um olhar com Wes. Olha, cara, Beverly me ligou esta manhã, me pedindo para garantir que você viesse junto nessa viagem. Ela disse que você tem sido difícil de conviver ultimamente e realmente precisa de um tempo para clarear a cabeça. Eu disse a ela que garantiríamos que você chegasse aqui e se divertisse. Wes assentiu, me olhando. Sim, notei que você tem estado um pouco nervosa nos últimos meses, Carrie. Você não tem sido você mesma. Talvez essa viagem seja exatamente o que você precisa. Podemos relaxar, dar umas risadas e tirar sua mente das coisas. Eu até trouxe seu uísque favorito. Ele me deu uma cutucada, tentando me irritar. Vamos, amigo, nada nunca nos impediu de ir para a cabana antes. Claro, as moças não estarão por perto dessa vez, mas isso significa que podemos relaxar ainda mais. Beba, deite um pouco, é a nossa hora. Eles conseguiram me persuadir, e logo fomos até o riacho, onde tínhamos planejado pescar. Era apenas algumas horas de carro, então chegamos bem a tempo para uma bebida antes de dormir. Na manhã seguinte, eles estavam ansiosos para começar a pescar, e eu tentei manter minha mente longe de tudo. Mas quando voltamos para a cabana, os pensamentos sobre Beverly voltaram a aparecer. Eu ainda não conseguia acreditar no que ela me disse, mas isso me atormentava do mesmo jeito. Naquela noite, depois do jantar, estávamos sentados com bebidas quando Wes olhou para cima, parecendo preocupado. Carrie, você tem a cara de um homem que perdeu o melhor amigo, e eu sei que isso não é verdade, estou aqui. O que está te incomodando, cara? Imaginando que eu poderia perder a cabeça se não falasse com alguém, decidi me abrir. Esses caras eram meus amigos mais próximos desde a escola primária, e se alguém podia me dar um conselho sensato, eram eles. Eu expus tudo, como as coisas estavam desaparecendo nos últimos anos, a distância crescente em nosso casamento, e então a revelação bombástica de Beverly na última quinta-feira. Quando terminei, Wes se recostou, claramente atordoado. Carrie, você tem certeza de que foi isso que ela disse? Quer dizer, eu não acredito que Beverly sequer pensaria em algo assim. Nós a conhecemos há anos, e ela sempre foi tão doce e atenciosa. Sim, eu pensei a mesma coisa, eu respondi. Mas foi exatamente isso que ela disse, pelo que me lembro. Difícil entender, mas ela estava falando sério. Pat esfregou o queixo, pensativo. Bem, Carrie, não sei dizer o que aconteceria se você se divorciasse, mas vou ser honesto, você teria muito o que pensar. Se ela estiver falando sério, você realmente tem que decidir como responder. Separar a família definitivamente impactaria as crianças, e os tribunais geralmente favorecem a mãe em batalhas de custódia. A menos que você pudesse provar que ela é inapta, você provavelmente perderia a custódia. Você teria que manter a pensão alimentícia até que eles crescessem, além de quaisquer despesas com a faculdade.
Como ela não trabalha, você provavelmente deveria pensão alimentícia até que ela se casasse novamente, e então tenha casa. Ou ela ficaria com ela, ou vocês teriam que vender e dividir os lucros. Suas economias para a aposentadoria, pelo menos metade iriam para ela. Ouvir tudo isso de Pat, que é advogado, foi pior do que ouvir da própria Beverly. Meu estômago afundou quando percebi o quão preso eu ficaria se fizesse isso. Mas eu preciso saber com quem ela está saindo. Ela não vai me contar, mas eu preciso saber. Quando eu descobrir, vou garantir que ela não o veja mais, eu disse, mal contendo minha frustração. Pat suspirou e balançou a cabeça. Carrie, como amiga, eu entendo de onde você está vindo. Mas como oficial do tribunal, sou obrigado a lhe dizer que se você fizer qualquer coisa com o amante dela, eu terei que denunciar. Meu conselho é deixar para lá. Não deixe que a traição dela o leve a fazer algo do qual você vai se arrepender. Olhei para ele, frustrada. Então é isso? Você está me dizendo para simplesmente me render e aceitar? O que você faria se Shelley fizesse algo assim com você, ameaçando você do jeito que Beverly está fazendo comigo? Pat pareceu desconfortável, parando antes de responder. Honestamente, eu provavelmente ficaria tão bravo quanto você. Mas eu sei que Shelley não faria algo assim. Ela me ama e sabe que sou o melhor parceiro que ela já teve. Temos uma vida sólida, e não acho que ela arriscaria isso. Mas se eu estivesse no seu lugar, consideraria seriamente minhas opções. Raiva não vai te ajudar a longo prazo. Carrie, você pode ter que aceitar seu destino, Pat disse, seu tom estranhamente casual. Se Beverly tem alguém observando cada movimento seu tão de perto quanto parece, com base naquele relatório que ela te deu, você está sem sorte. Se você investigar para descobrir com quem ela está, ela vai saber, e haverá consequências. Parece que ela te empurrou a um ponto em que ela vai descobrir até mesmo essa conversa. Quer dizer, ela sabia para onde estávamos indo, certo? Droga, eu não pensei nisso, ele murmurou, parecendo preocupado. Notei um olhar estranho no rosto de Pat, e Wes também tinha essa expressão estranha e satisfeita o tempo todo em que conversamos. Não conseguia entender por que eles pareciam tão imperturbáveis com a traição de Beverly. Finalmente, dei de ombros, levantando meu copo. Bem, esqueça. Vamos tomar mais um drink. Na manhã seguinte, acordei antes dos outros dois e decidi que precisava de um tempo para mim. Peguei meu equipamento de pesca e caminhei, rio acima até meu local favorito. Eu estava prestes a lançar minha linha quando meu celular tocou. A recepção geralmente era irregular aqui, então fiquei surpreso que ele até funcionasse. Ao ver o nome de Beverly na tela, deixei cair na caixa postal. Quando vi que ela tinha deixado uma mensagem, reproduzi-a e suas palavras me abalaram. Bem, querida, meus amigos me disseram que você recebeu um conselho muito sensato do Wes ontem à noite. Espero que esteja planejando levá-lo. Você é um bom homem e um provedor e pai ainda melhor, mas se fizer algo precipitado, eu seguirei em frente sem problemas. Agora vá se divertir. A mensagem terminou, e eu olhei para o telefone, incrédulo. Não havia como ela saber sobre o que tínhamos conversado, a menos que ela estivesse ouvindo de alguma forma. Eu nem tinha considerado que ela poderia ter me incomodado. Sem que eu soubesse, Pat e Wes estavam observando da beirada das árvores enquanto eu ouvia a mensagem. Eles compartilharam um sorriso de roer e deram um ao outro um polegar para cima antes de deslizarem de volta pela floresta em direção à cabana. Enquanto caminhavam, Pat se virou para Wes e disse, então, você acha que isso vai resolver, ou devemos continuar apertando os parafusos? Wes riu, vamos manter a pressão por mais 1 ou 2 meses. Se continuarmos dando a ele o tipo certo de conselho, e mostrando que não há sentido em resistir, nós o teremos exatamente onde queremos. Imagine o quanto será mais fácil aproveitar nosso tempo com Beverly, quando não tivermos que nos preocupar em nos esgueirar tanto. Pat riu, sim, e se ele for contar tudo para sua esposa ou qualquer outra pessoa, nós continuaremos dizendo a eles que estamos tentando ajudá-los. É a cobertura perfeita. Enquanto eu estava pescando até o meio-dia, meus pensamentos continuavam voltando para meu casamento e a necessidade de descobrir com quem Beverly estava. Eu queria terminar as coisas, mas sabia que não poderia agir até ter algumas respostas sólidas.
Enquanto isso, de volta à cabana, Beverly se acomodou confortavelmente com seu amante misterioso. Ela passou o dia com ele, sua paixão era óbvia, e estava claramente esperando os outros chegarem. Oh, eu precisava disso há tanto tempo. Mal posso esperar para o resto dos caras chegarem. Wes deve se juntar a nós na quarta-feira, certo? Sua companheira sorriu, é isso mesmo, querida. E isso significa que você terá nós dois por 2 noites inteiras, antes de ter que voltar a ser babado seu adorável marido. Ele sorriu, seu tom pingando sarcasmo. Oh, ficarei tão feliz quando nós 3 pudermos ficar juntos ao mesmo tempo, Beverly suspirou. Odeio ter que dividir meu tempo. Depois de tudo o que aconteceu, Carrie nunca mais poderia me satisfazer. Nós cuidamos de todos os detalhes, certo? Quero dizer, ele é um provedor maravilhoso e um pai incrível, e eu não quero perdê-lo. O homem assentiu. Sim, acho que temos tudo coberto. Mas só espero que ele não comece a falar com outras pessoas e causar problemas. Temos uma boa relação há 3 anos. Talvez devêssemos estar contentes com a forma como as coisas estavam, mas bem, a chance de passar fins de semana e noites inteiras com você sem nenhuma dessas restrições vale a pena. Só não coloque muita pressão no OL Carey. Ele pode se tornar um problema real se descobrir tudo. Ainda bem que fizemos ele parecer ruim para todo mundo, Beverly respondeu. Se ele descobrir e tentar nos expor, ninguém vai acreditar nele. Eu verifiquei todas as finanças dele como discutimos. Não posso limitar a emissão de cheques dele, mas o banco colocou restrições em seus saques de dinheiro. E, honestamente, meio que me arrependo de tê-lo incentivado a contratar aquela assistente. Ela tem sido muito eficiente, o que é um pouco inconveniente. Beverly riu e disse, se eu não tivesse arranjado as coisas para ficar em casa, não seríamos capazes de nos divertir assim, não é? Só te ver algumas noites por mês ou durante viagens ocasionais não estava dando certo. Agora, eu posso ficar com você sempre que eu quiser, graças a esse pequeno plano. Enquanto isso, eu estava sentada perto do rio, olhando para a água. Meus amigos tentaram o máximo para me animar, mas nada parecia mudar meu humor. Eles me embebedaram na terça-feira à noite, e quando eu estava inconsciente, Pat e Wes saíram na varanda para conversar em voz baixa. Estou começando a ficar preocupado com Carey, Pat disse, parecendo tenso. Estamos falando com ele há 4 dias, e se alguma coisa, ele está mais determinado do que nunca a deixar Beverly e se vingar do novo cara dela. Ele está tenso, ele pode surtar. Como mantemos o controle disso? Tudo parecia tão fácil quando planejamos mantê-lo sob nosso controle e tê-la para nós com mais frequência. E se ele descobrir e contar para nossas esposas? Wes deu de ombros. Relaxa, Pat. Eu cuido disso. Na pior das hipóteses, ela realmente se divorcia, e daí? Ela só queria ficar com Carey porque ele é um molenga. Eu gosto do nosso tempo juntos enquanto ela é casada, mas seria quase tão divertido sem o casamento. Só temos que mantê-lo no escuro e garantir que nossas esposas não descubram. No meu estado meio adormecido, peguei trechos da conversa deles de dentro da cabine. Não consegui ouvir muito, mas percebi que eles estavam irritados por eu não ter aceitado a infidelidade de Beverly e estavam planejando me convencer do contrário. Minha raiva cresceu, não apenas dela, mas deles também. Voltei a dormir, dizendo a mim mesmo que lidaria com isso sem a suposta ajuda deles. Nos dias seguintes, me distanciei deles cada vez mais. Pat e Wes pareciam genuinamente preocupados, especialmente quando eu disse a eles, vou descobrir com quem ela está se esgueirando, e eles vão pagar por isso. Eu garanto. Quando chegou a hora de ir para casa, Pat foi comigo, e ficamos sentados em silêncio. Wes foi separadamente, e assim que ele teve sinal de celular, ele ligou para Wes. Enquanto isso, Wes e Beverly estavam sentados na minha sala de estar, ouvindo Wes dar a eles o resumo. Ele está fervendo de raiva, Wes relatou. Se alguma coisa, ele está ainda mais determinado a nos fazer pagar. Eu diria que precisamos recuar um pouco e deixá-lo se acalmar. Se ele perceber, estamos todos encrencados. Beverly sentou-se ali, visivelmente abalada, com lágrimas escorrendo pelo rosto. O maxilar de Wes estava cerrado, seu rosto vermelho de raiva. Depois que Wes desligou, Wes se virou para Beverly, puxando-a para perto.
Não se preocupe, Beverly. Eu não queria ir duro a menos que fosse necessário, mas parece que estamos sem opções. Vamos ver como as coisas vão neste fim de semana, e se ele ainda estiver agindo mal até domingo à noite, nós arquivamos a papelada na segunda-feira. Eu posso congelar suas contas, tanto pessoais quanto comerciais, com as ordens judiciais certas. Vamos garantir que ele não faça nada drástico. Tarde da noite de sexta-feira, voltei para casa, apenas para encontrar Beverly me esperando na sala de estar. Seus olhos estavam vermelhos como se ela tivesse chorado, mas ela parecia calma, quase como se tivesse acabado de terminar uma noite íntima. Ela vestia uma das minhas camisas e pouco mais, e eu podia dizer que ela queria que eu notasse. Passando pela sala, vi sinais reveladores de suas escapadas em sua pele, e minha raiva quase transbordou. Ela olhou para mim, quase me desafiando a dizer algo. Eu encontrei seu olhar, em silêncio, então me virei e passei por ela sem dizer uma palavra. Ela me seguiu até o quarto, e quando entrei no chuveiro, ela tentou se juntar a mim. Eu a empurrei para longe. Saia, eu disse firmemente. Voltei para casa esperando que pudéssemos resolver isso, mas ver você esta noite deixou claro que isso é impossível. Você pode tentar me arruinar, mas eu encontrarei uma maneira de me vingar de você e de quem mais estiver envolvido. Depois de tomar banho, rapidamente juntei todos os pertences que consegui colocar na minha caminhonete. Beverly estava parada no corredor, me observando, telefone na mão. Peguei trechos da conversa dela, e uma das últimas coisas que tentei fazer antes de sair foi entrar na nossa conta conjunta no computador. Eu estava trancado do lado de fora, ela tinha mudado a senha. Meu maxilar se apertou de frustração quando me virei para vê-la observando, um olhar quase arrependido em seu rosto. Eu esperava que você recuperasse o juízo antes que chegasse a isso, ela disse. Você está cometendo um grande erro, Carrie. Eu te amo mais do que qualquer homem que já conheci, e não quero te perder. Mas se você continuar insistindo, vai perder tudo, o negócio, tudo pelo que trabalhamos. Só para você saber, contratei o ex como meu advogado. Acabei de falar com ele, e ele sabe como você tem agido. Eu não conseguia acreditar. O ex era meu advogado e amigo desde que começou a exercer a advocacia, mas aqui estava ele do lado dela. Sem dizer uma palavra, saí de casa e dirigi até meu escritório. Planejei ficar lá por enquanto, usando a sala de conferências como um espaço de convivência improvisado. Quando cheguei ao complexo de escritórios, parei no portão de segurança e falei com o guarda. Estou lidando com alguns problemas pessoais. Minha esposa e seu companheiro me ameaçaram. Preciso que você providencie segurança adicional e mantenha pessoas não autorizadas fora da propriedade. Na manhã seguinte, por volta das 10, saí do complexo para tomar café da manhã, apenas para ser parado no portão. Um homem se aproximou de mim, confirmou meu nome e me entregou um envelope. Você foi intimado, ele disse, indo embora. Dentro do envelope, encontrei uma ordem de restrição me impedindo de chegar a 100 metros de Beverly, das crianças ou da nossa casa. Os documentos também incluíam uma ordem judicial exigindo aprovação para quaisquer despesas pessoais ou comerciais, efetivamente congelando minhas finanças até que o processo de divórcio começasse na segunda-feira. Depois do café da manhã, dirigi até a casa da minha assistente. Quando ela abriu a porta, ela olhou para mim com preocupação. Carrie, você está horrível. O que aconteceu? Preciso de alguém para conversar, eu disse, lutando para me manter firme. Eu não sabia para onde mais ir. Desculpe aparecer no fim de semana, mas não sei em quem posso confiar agora. Ela deu um passo para trás, segurando a porta aberta. Entre, Carrie. Posso pegar um café para você? Eu a segui até a cozinha, onde seu marido estava sentado à mesa, claramente surpreso com a visita inesperada. O brunch estava pela metade, com pratos de ovos ainda na mesa. Dei um passo para trás, sentindo como se tivesse me intrometido. Desculpe. Eu vou. O marido dela olhou para cima, estudando meu rosto. Carrie, você está péssima. Sente-se e converse conosco. O que quer que esteja acontecendo, você não precisa lidar com isso sozinho. Eu me abri com Uncle Penny, contando a eles tudo o que tinha acontecido desde aquela quinta-feira horrível, quase 2 semanas atrás.
Eu nem sei o que fazer a seguir, ou como sair dessa confusão. Meus supostos melhores amigos passaram as últimas 2 semanas tentando me convencer a deixar Beverly continuar com esse caso. Eles continuam dizendo: se isso está acontecendo há anos sem você perceber, por que balançar o barco? E o meu ex-melhor amigo, agora é o advogado de Beverly, montando todos os tipos de bloqueios legais contra mim. Não posso nem tocar no meu próprio dinheiro sem a aprovação do tribunal, que não vai sair até pelo menos segunda-feira. Esta manhã, todos os meus cartões de crédito foram recusados quando tentei pagar o café da manhã. Penny parecia atordoada. Carrie, não acredito que Beverly faria isso com você. Ela se virou para Hank. Se precisar de um lugar para ficar, Carrie, temos um quarto vago. E Hank, poderíamos emprestar um pouco de dinheiro para que ele possa se virar por enquanto. Hank assentiu e eu fiquei ali sentado, cotovelos na mesa, cabeça baixa, me sentindo mais impotente e furioso do que nunca, mas uma resolução sombria estava crescendo dentro de mim. Depois de alguns momentos, Hank disse: se tudo o que você está dizendo é verdade, Carrie, você precisa de ajuda séria. Mas devemos ter certeza de que você não tem um inseto em você. Ele me lançou um olhar penetrante. Venha comigo. Ele me levou até o porão e parou no pé da escada. Carrie, vamos ficar seguros. Tire suas roupas. Vou pegar algo meu para você vestir e colocar suas coisas lá fora. Limpe-se no chuveiro aqui, e quando estiver pronto conversaremos. Depois que me troquei, nos amontoamos em uma sala de concreto, sob as escadas. Comecei a explicar tudo de novo, me sentindo ridículo, mas esperando não estar sendo ouvido. Hank e Penny tomaram notas e, durante a próxima hora, elaboramos um plano. Hank concordou em entrar em contato com alguns contatos que pudessem ajudar e decidimos que, por enquanto, eu contaria com Hank e Penny financeiramente. No domingo, almocei com Hank e Penny enquanto Beverly, Wes e Pat se reuniram na minha casa. Depois de se cansarem, eles ficaram relaxando. Pat finalmente falou, parecendo tenso. Estou começando a achar que estamos forçando a barra. E se quer descobrir e decidir nos confrontar? Talvez devêssemos recuar um pouco. Calma, Pat, Wes respondeu, dando de ombros. Temos Carrie presa. Ele nem consegue acessar seu próprio dinheiro. Estamos observando-o constantemente, e agora mesmo, ele provavelmente está chorando enquanto toma café na casa de Hank. Se ele tentar alguma coisa, saberemos antes que ele esteja a um quarteirão de distância. Enquanto eles continuavam, nenhum deles notou o homem lá fora que estava filmando cada palavra e ação deles pela janela. Segunda-feira de manhã, comecei a procurar um advogado. Sem o ex que sempre cuidou do meu trabalho jurídico, eu me senti completamente perdida. Depois de várias entrevistas, escolhi Georgina Edson. Ela causou uma excelente impressão e foi altamente recomendada. A primeira coisa que ela fez foi entrar com uma moção para descongelar minhas contas comerciais, para que eu tivesse dinheiro suficiente para viver. Ela até contratou uma empresa de investigação particular para rastrear Beverly, instalar grampos na casa e vigilância por vídeo. Eu disse a Georgina para prosseguir com o processo de divórcio, sob alegação de infidelidade. Naquela noite, Hank me entregou a filmagem que ele havia capturado no dia anterior. Ao assistir, meu coração afundou e senti uma onda de raiva. Todos os meus 3 supostos amigos estavam envolvidos com Beverly. Pelo menos agora, eu sabia exatamente contra quem eu estava lutando. Na manhã seguinte, fui ao meu escritório e fiz 5 cópias do CD. Enviei uma para cada uma das esposas dos meus amigos, outra para Georgina e guardei uma para mim, trancando a original em um cofre. Então, carreguei os vídeos em vários sites pay-per-view, usando os nomes reais de todos. E como o ex uma vez me deu as chaves do seu escritório, eu montei o site a partir dali, garantindo que, quando fosse rastreado, o ex seria o único a enfrentar as consequências. Para garantir que os amigos e a família de Beverly tivessem a imagem completa, enviei vídeos e fotos semelhantes por e-mail, tudo de um computador na biblioteca da faculdade local. Eu sabia que seria quase impossível rastrear. Aqueles computadores precisavam de logins de alunos, mas eu sempre encontrava um deixado ligado, o que tornava fácil usar a conta de outra pessoa. Na quarta-feira, atendi inúmeras ligações de pessoas que tinham visto os vídeos.
Naquela noite, Beverly ligou, com a voz tremendo de lágrimas. Como você pôde fazer isso, Carrie? Eu pensei que você me amava. Eu disse que era só porque você não conseguia suprir minhas necessidades. Como você pôde me arruinar assim? Eu ri friamente. Beverly, eu não te arruinei, você mesma fez isso. Estou apenas seguindo as consequências sobre as quais te avisei. Agora percebo que você provavelmente está nisso há anos. Às vezes que você pensou que eu não estava em casa e voltei tarde. Tudo faz sentido agora. Quando eu terminar, você vai se arrepender de ter me cruzado. Mais tarde, minha irmã Eva ligou. Então, irmãozão, vejo que você finalmente descobriu a verdade sobre sua esposa perfeita. Acho que você enviou aquele vídeo. Eu não tinha ideia de que ela estava ficando com todos os três. Parece que você está aprendendo algo novo a cada dia. Sua risada era amarga quando ela desligou. Então o desligou. Assim que respondi, ele começou a reclamar, gritando insultos e ameaças. Você é uma idiota, Carrie. Quando eu terminar com você, você vai se arrepender de ter me atravessado. Eu estarei com sua preciosa esposa sempre que eu quiser, e também ficarei com a maior parte do seu dinheiro. Se você apenas ouvisse, ainda teria sua família, seu dinheiro e uma vida que valesse a pena ser vivida. Mas agora você vai acabar se virando na sarjeta quando eu terminar. Os pais de Beverly também ligaram, sua mãe perguntou em lágrimas, Carrie, como você pôde fazer isso com ela? Eu sei que ela te machucou, mas espalhar essas imagens por todo lugar, isso foi tão extremo. Você não poderia ter lidado com isso de uma forma mais civilizada? No final do dia, senti uma estranha sensação de satisfação. Eu sabia que ainda tinha uma luta pela frente, mas pelo menos eu tinha revidado. E com o sistema de atendimento avançado que eu tinha instalado na minha empresa, eu sabia que teria cada palavra gravada para quando eu precisasse. Quando comprei aquele sistema avançado de atendimento telefônico para a empresa, não pensei que ele acabaria sendo uma ferramenta-chave para expor o ex. Naquela época, ele ainda era meu advogado e amigo, me aconselhando a instalar o sistema para segurança de chamadas. A configuração foi bem simples. Cada vez que uma chamada chegava, ele atendia com uma mensagem gravada: "Obrigado por ligar para a Central Inventory Logistics and Security. Todas as chamadas são gravadas para uso posterior. Se você não quiser que sua ligação seja gravada, desligue agora." Se o interlocutor permanecesse na linha, a linha o gravaria. Qualquer um que ignorasse o aviso tinha concordado em ser gravado, pura e simplesmente. Acontece que o ex ou não tinha prestado atenção ao aviso, ou estava tão bravo que não o tinha visto, e cada ameaça e ostentação que ele fez foi capturada em fita. A ironia não passou despercebida para mim, ele insistiu que eu tivesse a operadora de telecomunicações programando aquela mensagem, e agora eram suas palavras sendo usadas como evidência. O senso de justiça era quase satisfatório. Assim que o caso de divórcio começou, no entanto, a pequena equipe de Beverly recuou rapidamente. Para minha sorte, o amigo de Hank já havia capturado todos os vídeos e áudios condenatórios naquele primeiro sábado. Caso contrário, os investigadores particulares que contratei não conseguiram muita coisa. Houve algumas ligações incriminatórias aqui e ali, mas eram vagas na melhor das hipóteses, principalmente inúteis para o caso. Georgina não perdeu tempo. Uma de suas primeiras ações foi denunciar o ex à ordem dos advogados do Estado. Suas ameaças e comportamento antiético levaram a uma suspensão imediata, e por fim, ele foi expulso da ordem para sempre. Não apagou tudo, mas saber que ele não poderia exercer a advocacia novamente foi uma vitória. Meu divórcio foi aprovado rapidamente depois disso, e Beverly saiu com muito menos do que esperava, apenas 25% dos nossos ativos, enquanto eu mantive o controle da empresa. O juiz me concedeu a custódia dos nossos filhos, em grande parte devido a uma foto crítica que o amigo de Anka havia capturado. Foi quase por acidente. Ele estava tirando fotos de Beverly e dos caras na nossa sala de estar, e acabou pegando minha filha de 8 anos espiando pela porta do pátio, testemunhando tudo. Quando o juiz viu a foto, ele decidiu a meu favor, e a custódia foi para mim. Meus processos contra o ex foram igualmente bem-sucedidos, e eu ganhei cerca de 1,3 milhão de dólares em danos.
As acusações incluíam sua violação do privilégio advogado-cliente e o flagrante conflito de interesses quando ele assumiu Beverly como cliente. Entre suas perdas judiciais e sua esposa, Shelley, limpando em seu próprio divórcio, Wes ficou quase falido. Mark e Shelley também se divorciaram, e ela ficou com a maioria de seus bens. Pat e Jessica, no entanto, não se separaram. Acontece que ela estava envolvida em seus pequenos arranjos o tempo todo e era uma participante voluntária em suas escapadas. Mas a paciência de Pat se esgotou, especialmente quando Wes e Mark começaram a ficar com ele e monopolizar Jessica. Uma noite, as coisas chegaram ao auge e Pat os atacou. Wes e Mark lutaram o suficiente para colocar Pat no hospital. Acusações foram feitas, e Wes e Mark foram sentenciados a 1 ano de prisão. Esse incidente finalmente levou ao divórcio de Pat e Jessica. Quase 1 ano depois de tudo ter se resolvido, eu estava sentada no meu escritório, repassando as últimas notícias sobre a briga de Wes, Mark e Pat por Jessica, quando Penny levantou os olhos do artigo e perguntou: "Você falou com Beverly? Sei que ela pode visitar as crianças sob supervisão do tribunal." Balancei a cabeça. "Não, só conversamos quando é absolutamente necessário, e isso é só quando se trata das crianças. Se eu pudesse evitar até isso, eu evitaria. Por anos, pensei que ela era a única, e então? Não sei. Ainda me desconcerta porque ela fez o que fez. Não consigo entender como uma mulher que amava o marido pôde fazer isso." Penny sentou-se calmamente enquanto eu abria uma gaveta e puxava uma pasta velha, deslizando-a sobre a mesa. "Não sei por que guardei esta carta", admiti. "Eu nem sei por que concordei em ler. Mas você se lembra de uns 7 meses atrás, quando a mãe de Beverly chegou aqui chorando? Ela me entregou esta carta e insistiu que eu a lesse. Então eu li." Penny abriu a pasta e leu as palavras de Beverly. "Minha querida Carrie, sei que você não acredita que eu tenha mais o direito de chamá-la assim, mas você ainda é o único homem que eu já amei. Sei que te perdi para sempre, mas tenho que te contar o que está em meu coração. Eu nunca quis te machucar. Eu nunca planejei trapacear, mas trapaceei. Você provavelmente se lembra de quão próxima eu era de Wes e Pat quando estávamos no ensino médio, e você nunca pareceu se importar naquela época. A primeira vez que trapaceei foi quase um acidente. Foi no nosso 9º aniversário. Você tinha que trabalhar até tarde em um grande caso de roubo, e eu fui sozinha à festa de Dia dos Namorados de Wes e Shelley. Bebi demais e acabei em uma situação ruim. Shelley pediu para Wes me levar para casa, com Mark seguindo para trazê-lo de volta. No carro, Wes começou a trazer memórias dos nossos dias de colégio, e quando chegamos em casa, eu já tinha perdido qualquer senso de julgamento. Eu disse a eles para pararem no começo, mas eles continuaram me lembrando dos velhos tempos, e eventualmente, eu cedi. Naquela noite, ficamos juntos por quase 1 hora. Não vou mentir, Carrie, eu gostei. Talvez fosse porque havia 2 deles, me mantendo completamente envolvido. Depois disso, continuou acontecendo. Pelo menos uma vez por mês, se conseguíssemos escapar. Eu sei que você notou como eu às vezes desaparecia, durante aquelas escapadas de fim de semana. Então Wes sugeriu a ideia do casamento aberto, dizendo que isso evitaria que as coisas explodissem. Eu estava convencida de que você nunca arriscaria perder as crianças ou nossa vida juntos, então concordei com o plano dele. Sinto muito, Carrie, por tudo isso. Eu fui fraco. Eu fui egoísta. Eu imploro, por favor, me perdoe por ser tão egoísta. Sua para sempre, Beverly. Quando Penny terminou, ela olhou para cima, seus olhos brilhando, sua mandíbula apertada de raiva. Carrie, acho que Beverly te amava, do seu jeito distorcido. E acho que Wes a manipulou desde o começo. Nós 2 ouvimos os rumores sobre ele ao longo dos anos, e eu não ficaria surpreso se ele a deixasse bêbada de propósito. Eu assenti. Eu sei, Penny. Mas mesmo que haja alguma verdade na história dela, não posso ter certeza de que seja toda a verdade. Beverly sempre foi mais atraída por Wes do que eu jamais gostei. Às vezes discutíamos depois das festas, porque eu achava que ela estava sendo muito amigável, mas eu nunca disse nada que pudesse levar a uma grande briga. Depois que finalmente a peguei, graças a você, Yank, eu até fiz um teste de DNA nas crianças.
Você não imagina o alívio que senti quando soube que eram meus. Suspirei, olhando para baixo. Talvez ela pense que me ama, mas não acredito que fosse real. Para ela, era mais sobre conforto e conveniência. Eu era um bom provedor e um bom pai, então era fácil ficar comigo. Mas acho que eu era apenas seu último recurso. Eu a amava profundamente, mas acho que ela nunca sentiu o mesmo. Ela só se importava com seu prazer e suas necessidades. Olhei pela janela, deixando as palavras penetrarem. É estranho, Penny. Eu sempre pensei que ficaria sozinha depois de tudo isso, mas se eu pudesse encontrar alguém real, alguém que não me traísse. Acho que estaria pronta para começar de novo.